Aqui, quando tratamos com você desta questão deste como encontrar Deus, ou como encontrar a felicidade. Compreenda, nós estamos diante de um encontro que não depende de qualquer técnica ou prática, nem mística, esotérica, espiritual, ou mesmo da própria yoga, quando falamos de Hatha Yoga. Porque esse encontro com a realidade divina, esse encontro com a verdade, não parte de uma técnica, de uma prática. Então, não é através de asanas ou pranayama, não é através de um método ou de uma técnica que nos deparamos com esse encontro. Aqui o que temos de indispensável, de fundamental, é a compreensão de nós mesmos. Portanto, tudo envolve esse aprender sobre quem nós somos. Esse aprender sobre o autoconhecimento. O que nos dá a base para a visão da vida, para a compreensão da realidade, para a ciência da verdade. É a visão de nós mesmos. É a compreensão dessa nossa relação com a vida, dessa nossa relação com o outro. As nossas relações com os seres humanos, as nossas relações com nós mesmos, as nossas relações com a natureza, com a vida, é algo que envolve uma compreensão, antes de tudo, de como estamos nos relacionando com nós mesmos, internamente, psicologicamente. Assim, nós precisamos compreender nossa própria mente, nosso próprio eu, nossa própria consciência. O que é esta consciência presente? Não é ela a expressão da mente? E o que é esta mente presente neste mim que eu sou? Não é a mente um conjunto de memórias, lembranças, recordações, de experiências pelas quais eu tenho passado? Portanto, o que nós chamamos de consciência, de minha consciência, é a presença da mente em expressão. E ela está em expressão dentro das relações com nós mesmos, com o outro, com a vida. Portanto, tudo que possa ser um certo suporte para esta base de autocompreensão é interessante. Mas a base continua sendo a compreensão de nós mesmos, algo que não requer qualquer técnica, qualquer ferramenta, qualquer mecanismo. Uma vez que toda técnica, ferramenta ou mecanismo é algo mecânico. E de uma forma mecânica e defensiva, como seres humanos, nós já estamos vivendo dentro de uma base de imagem construída pelo pensamento. E nós precisamos desconstruir isso. Esta desconstrução é o descondicionamento. Nós temos uma mente condicionada, uma mente programada de uma forma mecânica para um modelo de comportamento onde está presente a forma como, por exemplo, eu me relaciono com você. Essa base defensiva de relação
é algo que está estruturado dentro de uma imagem. Isso ocorre em todas as nossas relações. Em todos os nossos relacionamentos, que são essas relações que eu tenho com o outro, com as pessoas, há nestas relações uma forma de imagem. Eu tenho uma imagem a respeito de você, e você tem uma imagem a respeito de mim. Isso nos impede de ter um contato real com o momento, neste encontro. Porque interpretamos este momento a partir de ideias. Ideias são conceitos que eu tenho. São abstrações mentais. Portanto, um relacionamento, ou seja, uma qualidade de relação onde o que está presente é a imagem que eu tenho e a imagem que você tem, nessa qualidade de encontro, estabelecemos conflitos, desordem, confusão. Isso porque essa estrutura não é real. Nós não estamos lidando com o momento presente de uma forma inteligente, clara, livre. Porque é um momento norteado pelo pensamento, por esta base de construção mental. Investigar a natureza da mente, compreender a natureza do eu, a natureza dessa consciência, é se livrar desta imagem. A imagem que eu tenho sobre você, a imagem do marido, a imagem da esposa, a imagem do filho, a imagem do patrão, a imagem do amigo, são imagens que eu tenho sobre o outro. É algo que se processa de uma forma inconsciente e, no entanto, é algo que está presente. É disso que eu preciso me livrar. Este eu consiste exatamente neste modelo. Neste modelo, eu sou alguém. Há algo presente aqui além deste eu. E isso é compreendido quando este eu é visto. Então há uma libertação deste eu. Então, do que é que eu tenho que me livrar? De mim mesmo. Preciso me livrar desta imagem, que é a imagem do eu, que é a imagem que eu sustento sobre mim. Esse mim é o eu, esse eu é a imagem. Portanto, há uma imagem sobre quem eu sou e há uma imagem sobre quem ele ou ela é. O rompimento com esta condição é a aproximação da verdade, da revelação, daquilo que é a vida. Assim, a pergunta como encontrar Deus, formulado de uma forma diferente, podemos perguntar como encontrar a vida. Não há uma separação real entre a vida e Deus. Não a vida que o pensamento imagina ser a vida. Sua visão particular de mundo é a visão particular deste eu, desta imagem. Todo esse conjunto de lembranças e memórias que você tem sobre si mesmo e sobre a vida. Essas lembranças são pensamentos. E pensamentos não retratam a realidade. É um símbolo, uma representação, uma ideia, um conceito mental sobre a vida. Aqui estamos falando de ter um encontro com Deus. Na pergunta como encontrar Deus.
Nesse encontro com Deus, temos um encontro com a vida. Mas a vida não é o que o pensamento acredita que ela seja. Assim como na pergunta como encontrar a felicidade não é o que o pensamento imagina ser a felicidade. A felicidade é a realidade deste ser, que é você, essencialmente. É a presença da realidade quando o eu não está. Quando esta imagem estabelecida em você, sobre você, pelo pensamento, não está mais presente, então se revela algo que não é a imagem, é a verdade deste ser. Esta é a verdade da felicidade. Esta é a verdade da vida. Portanto, o exercício, a técnica ou a prática de algum método para esta aproximação é algo mecânico. É algo feito ainda pela mecânica do próprio modelo da consciência, que é a consciência da pessoa. Nós precisamos descobrir algo além desta pessoal consciência, além desta consciência do eu. E esse algo se revela quando aprendemos a aprender sobre nós mesmos. Para aprender um instrumento musical, você precisa de uma técnica. Precisa de exercícios, precisa de prática. Naturalmente, o tempo é algo envolvido dentro de uma técnica. Com o tempo, se desenvolve a prática, a técnica, a especialização. Portanto, a presença do tempo é algo que está dentro de um aprendizado técnico. Tudo na vida que você sabe fazer, você aprendeu com o tempo. E, portanto, com algum nível de técnica. Surge a habilidade, a capacidade pela técnica. Da coisa mais simples na vida, como andar, a coisa mais complexa, tudo nós aprendemos. Veja, não é algo tão simples andar, mas se revela como algo simples, com técnica. E nós descobrimos essa técnica, saindo da fase de bebê para uma criança, caminhando. Então, essa técnica, esse conhecimento, essa habilidade é algo que surgiu com o tempo, surgiu dentro do tempo. Então, tudo na vida nós aprendemos. Aqui precisamos também aprender a ser, o que requer estudar aquilo que está aqui presente, que é o eu. Essa estrutura do eu, do ego, da pessoa, é uma estrutura de autodefesa psíquica, psicológica. É o posicionamento de uma identidade que se vê presente com base na estrutura do pensamento. Esta é a autoimagem. Descobrir a verdade sobre si mesmo é aprender sobre isso.
E quando você aprende sobre isso, descobre a realidade presente além desta condição, além da autoimagem, além desta imagem. Portanto, a questão do autoconhecimento é uma autodescoberta acerca de si mesmo. E isso requer esse aprender. É um novo aprender. Ele não é técnico. Ele não é como aprender música ou a andar, comer, falar. É algo inteiramente diferente. Esse aprender consiste em descobrir o que é olhar sem a própria autoimagem. A forma como estamos lidando com o mundo, nesse olhar que temos, é o olhar desta autoimagem, é o olhar desta pessoa, desta estrutura, que é a estrutura do eu. Nós olhamos como o observador olha, a partir dos critérios que ele tem. Então, nós olhamos a partir da imagem. Há uma qualidade de olhar que nós precisamos aprender. É o olhar sem o observador. É isso que nos aproxima desse aprender sobre nós mesmos. Quando aprendemos a olhar nossas reações sem a autoimagem. É quando entramos em um processo novo, que não é mecânico, de desconstrução desta autoimagem, desta estrutura que é a estrutura de autodefesa do eu, do ego. Então, há uma forma de olhar, há uma forma de escutar, há uma forma de perceber. Perceber, olhar e escutar aqui funciona dentro da mesma base, sem o observador, sem o percebedor, sem esse elemento que se separa para escutar. Então se revela nesta observação pura uma qualidade de atenção sobre as nossas reações, que desconstrói o eu, que desconstrói o ego. Portanto, a verdadeira forma de aproximação da realidade da felicidade, da realidade de Deus, consiste em descobrir o que é olhar sem esta imagem. Esta qualidade de compreensão, de nova visão, lhe dá a ciência da meditação. Nós não sabemos o que é meditação. Meditação é algo que alguém realiza, que alguém pratica, como uma técnica, porque aprendeu. Não é disso que estamos tratando aqui. Estamos apontando para a real meditação. A verdadeira meditação, nela não há o meditador. Não existe alguém na realização de uma técnica, de uma prática. A presença da meditação é a ausência do eu e, portanto, do meditador. Assim como a ciência desse aprender, não há alguém nesse aprender. Quando você olha sem o observador, não tem esse você, como sendo eu, como sendo a pessoa, esse mim. Há uma qualidade de olhar onde você não se separa da vida, do instante, do momento.
Então, a cada instante, você está neste aprender sobre si mesmo, nesta desconstrução desta estrutura ilusória, de uma identidade que se estabelece pelo pensamento, no pensamento. Então, nós não temos uma forma de olhar assim. O nosso formato de olhar é sempre a partir do pensador, do experimentador, do observador. É isso que nos impede de ter um contato com o momento presente, sem o passado. E aqui estamos dizendo para você que há sim uma nova forma, que não é a forma a partir deste eu. É a presença desta atenção. Quando colocamos atenção na observação, não existe qualquer espaço entre o observador e aquilo que ele está observando. Se nós não temos esse espaço, eliminamos o modelo do pensamento. Porque é o pensamento que compara, julga, aceita, rejeita a vida no momento presente, a partir dos critérios que ele tem. Então podemos eliminar das nossas vidas o modelo do eu, do ego, deste observador, deste pensador. É isso que estamos propondo aqui para você. Então, o que é esse encontro com Deus? Como encontrar Deus? A resposta é como encontrar a felicidade. A resposta é como encontrar a vida. Estamos diante da mesma resposta. Isso requer a presença do autoconhecimento, a ciência da meditação. Então, nesta atenção se revela aquilo que está além do eu, além da pessoa. É o que estamos trabalhando aqui com você nesses encontros nos finais de semana, onde estamos sábado e domingo juntos. São 2 dias de uma forma online. Quero deixar aqui um convite para você. Além dos encontros que nós temos aqui, sábado e domingo, nós temos encontros presenciais e também retiros, em alguns períodos do ano. Então aqui fica um convite. Você tem aqui na descrição do vídeo nosso link para participar desses encontros online que temos nos finais de semana. Portanto, se isso é algo que faz algum sentido para você, já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal e coloca aqui no comentário, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. O ser humano não está, na verdade, à procura de Deus, à procura da felicidade, nem à procura da verdade. O ser humano no eu, nesse mim, nesse ego, ele está inquieto. O que ele quer é se livrar disso